E a gente começa falando sobre a polêmica da taxação das bugigangas, foi assim que o presidente Lula chamou, né? Pois é, o presidente Lula declarou nessa quinta-feira que a tendência do governo federal é vetar o projeto que reintroduz o imposto de importação para compras de até $50 feitas por pessoas físicas, caso o projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional. Isso incluiria a taxação de sites estrangeiros como os asiáticos Shein e Shopee. O pessoal tem um vídeo do Pedro Nascimento separado pra gente. Ele acompanhou toda essa movimentação ontem e vai trazer os bastidores desse processo. Ô Pedro, bom dia pra você. Bom dia para você, Júnior, e também para todos os debatedores do Conversa de Redação dessa sexta-feira. A gente está diante de uma situação aqui em Brasília que tem deixado muita gente confusa, que é o governo federal contra a taxação de compras de até $50, compras internacionais feitas nesses sites, né, como Shopee, Shein, AliExpress, e o Congresso Nacional tentando aprovar essa taxação de 60% sobre compras que hoje são isentas, são tributadas apenas pelo ICMS, que é o imposto estadual. A posição do governo é o seguinte, particularmente do presidente Lula, acredita que esses produtos não competem com o mercado nacional, né? Em sua maioria são bugigangas, produtos baratinhos e que, né, são adquiridos pela população de baixa renda e que não faria sentido tributar esses produtos. Já o Congresso Nacional, que tem ouvido muita reclamação por parte dos varejistas, acredita que essa tributação tem que ser feita porque o comércio, né, nacional, a produção nacional, acaba sendo prejudicada por essas importações que não são taxadas. Então a gente está diante de uma posição do governo que diz que pretende vetar esse projeto caso ele seja aprovado no Congresso Nacional, mas que também está disposto a negociar. Ou seja, a gente pode ter aí no futuro essas compras sendo taxadas, mas não com essa taxação de 60%, mas uma taxa menor. É o que defende o governo, que está contrário ao imposto. Bom, é isso. Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês estão com o governo nessa? Acreditam que, de repente, essas compras não podem ser taxadas? Ou estão com o lado do Congresso Nacional, realmente entendendo que essas compras prejudicam o comércio e a indústria varejista aqui no Brasil? Volto com vocês. Valeu, Pedro. Pedro fala direto de Brasília com a gente. Eduardo, para resumir a prosa aqui, o projeto está tramitando, não votou ainda. Então, Lula está falando de uma futurologia. Mas, de qualquer maneira, a sensação que se dá isso pode mudar daqui a pouquinho, né? Mas que o Lula quer liberar essa taxação, ou seja, na cabeça de Lula não precisa dessa taxação, apesar de toda a movimentação no ano passado, e o Congresso, a tendência do Congresso, mais uma vez, porque esse projeto não foi votado, é que ponha então a taxação nesses produtos que vêm dos países asiáticos. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô, Júlio, eu já falei aqui mais de 10 vezes que a vida do Haddad não é fácil. Não é fácil. A vida do Haddad é complicada. Anteontem, por exemplo, ele teve que explicar de novo para alguns deputados fãs do Bolsonaro que a terra é redonda, que negacionista não é ele. Ele sofreu, mas deu uma paulada nos caras. Quando é ontem, volta o Lula. Eu estava trocando as ideias com o Marcelo da Fonseca ali e o Marcelo rememorando. Ô, Júnior, em janeiro do ano passado, logo depois da posse, o ministro da Fazenda, que é o cara que cuida das contas, falou assim, é preciso taxar. O Lula disse, não. Passou um tempo, o Lula falou assim, vou mandar um MP. O Congresso falou assim, mas com o MP nós não podemos tratar disso, manda um projeto. O projeto está tramitando, lá vem o Lula. O que eu acho é que o Haddad quer fazer o que as contas exigem e o Lula quer fazer o que as pesquisas de popularidade indicam. Ele está em baixa. É a diferença entre o que deve ser feito e o que deve ser administrado para poder não baixar a popularidade. E eu já disse isso aqui, evidentemente correndo todos os riscos de contrariar todo mundo, inclusive o Peixe, nosso grande homem técnico ali, ó, que gosta do Shopee, Chopar, não sei o que ele tem lá. Eu já disse isso, é o seguinte, filho, eu gosto da Silvana Lobo, mas eu gosto mais da minha filha. Eu não tenho nada contra a China, mas ela não pode quebrar o Barro Preto, ela não pode quebrar a Rua Tupinambás, ela não pode quebrar a Rua Caetés, e nem a indústria lá de Sete Lagoas, de Cordisburgo, Caetanópolis. Na minha opinião, até onde eu consigo alcançar, todos os países protegem e o Lula está entre a Janja e as bugigangas e o que deve ser feito, segundo o ministro está fazendo, tudo demite o ministro.
Ô, Rita Mundim, e aí? Como é que a gente vai resolver esse impasse aí sobre a taxação ou não dos produtos vindos da China, hein? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Eu não posso deixar de mencionar o que o Eduardo falou. Na verdade, o Haddad não deu paulada em ninguém. Ele foi chamado de negacionista da economia. Sobre isso, eu vou esclarecer até aqui na Itatiaia, ponto por ponto, do que ele foi questionado lá na Câmara, mas isso é outro assunto. Mas ele apanhou sim, pela mentira dos números. Vamos voltar ao Shopee, né? Vamos voltar aos chineses. Eu não vejo aí, nessa atitude do Lula, populismo por queda de popularidade, não. Eu vejo, sim, proteção à China. Né, o governo brasileiro com os chineses, ele tem um certo carinho. E isso é um absurdo, porque ao mesmo tempo que nós estamos falando de uma nova indústria Brasil, lançando um plano aí de bilhões para recuperar a indústria brasileira, então ele está sendo no mínimo incoerente. Ao mesmo tempo em que ele quebra regras de governança da Petrobras, em que ele troca o presidente da Petrobras para colocar uma presidenta para fazer com que os investimentos no Brasil sejam capitaneados pela Petrobras, independente se isso vai fazer bem ou não para a empresa. E, ao mesmo tempo, ele fica contra a indústria e o comércio nacional, que são os pequenos e médios negócios que geram os empregos, que geram a renda nesse país. É um presidente incoerente e não sei se nesse caso está sendo populista. Acho que nesse caso ele está protegendo, sim, a China, os chineses, os negócios chineses no Brasil. Vamos proteger a indústria brasileira e o comércio brasileiro. E aí, William Travassos? Bom dia, Júlio. Bom dia, você tá nessa briga, hein? Bom dia. Bom dia, turma. Você tá do lado do Lira ou do Lula? Cara, que beleza, eu sou Lula e eu tenho, às vezes, eu vejo uma águia cansada, sabe? Ele é um político experiente, é um populista, é fato. Ele joga pra galera, tá tentando melhorar a sua imagem, mas não convence. Esse é o problema, né? Porque o antigo Lula, ele tinha mais potência no convencimento. Dessa vez, quando ele fala assim, ó, eu falei com o Alckmin, Alckmin, a tua mulher compra, a minha mulher compra. Eu falei, Lula, peraí, deixa eu te falar uma coisa. A Janja, ano passado, entrou numa loja lá em Portugal, de luxo, e comprou uma gravata pra você. Não foi isso que ela foi comprar? Essa gravata deve ter custado 1.000 pratas. Então, assim, a Janja compra lá na AliExpress. Realmente o senhor está preocupado com isso, com o povão? Ou o senhor está jogando para a galera mais uma vez a política do governo? É uma política de arrecadar, ponto. Mas ele sabe que se ele mexer no povão que está comprando lá, no peixe que compra lá, o produtinho dele de R$50, de R$30, o batom para a filha dele de 2, ele vai estar mexendo com a população, amiguinho. E aí ele não vai mexer nisso. Ele falou assim, olha, não quero me meter nessa história. Pra mim, a Janja falou que é legal, que ela compra lá no produto lá do site. Eu vou ficar aqui e deixa eles brigarem. Mas, no fundo, o que nós vamos discutir em relação à mudança de comportamento do governo brasileiro, quando que eu vou ver o governo brasileiro enxugando a máquina pública e não pensando em taxar cada vez mais os produtos brasileiros ou os empresários brasileiros, a indústria brasileira, que vem passando um sufoco para sobreviver com esse mercado liberal, com essa coisa mundial. Então, assim, a gente precisa, primeiro, eu acho que se reorganizar a casa e parar com essa história de querer jogar para a plateia buscando aplauso. Silvana Lobo, te dando bom dia e querendo saber de você. Pode mexer nas nossas comprinhas lá da China ou não? Bom dia para todo mundo e considerando que eu já fui comparada com a China hoje, vou ser muito sincera. Por quê? Primeiro, eu te comparou com a China. Falou assim, eu gosto muito da Silvana, eu gosto mais da minha filha, eu gosto muito da China e tal. Então eu vou dizer o seguinte, isso não foi legal. Se você compra lá, eu também compro. E todo mundo aqui compra, mas não tem coragem de falar. E o seguinte, eu não compro na Shopee ou nesse trem, não é por causa do preço que tá lá, não. É por causa da facilidade que aquilo me dá. Eu não, e se parar, e se falar só, não tem mais, nem tem, a taxação é de 500%, eu vou continuar comprando lá. Sabe por quê? Pela facilidade, são coisas diferentes que eu não, um mundo de inutilidade. É, que a gente não usa quase, né? Mas a gente compra. A gente gosta de comprar. E aí a gente compra a inutilidade pela facilidade que ela chega lá em casa. Sabe o que eu comprei outro dia? Uma prótese de joelho, pra eu ficar olhando pra ver se eu vou. Não é uma prótese, aquele desenho pro joelho
que o médico usa pra eu ficar olhando se eu vou fazer a cirurgia do meu joelho ou não vou. Você pensar Tem na uma vida. inutilidade Você comprou total. uma prótese de joelho? Comprei, o trem fica lá e eu fico olhando pra aquilo se vou. E qual que é a utilidade? Nenhuma. Mas tá lá, em cima da minha mesa, eu tô trabalhando e vejo aquele trem. Vou fazer a cirurgia do joelho, não vou fazer a cirurgia do joelho? Aqui. Onde que eu vou comprar isso lá na Rua dos Caetés? Onde que eu vou comprar isso lá na Avenida Paraná? E que dia que eu vou na Rua dos Caetés ou Paraná? Porque eu tenho que sair com a camiseta escrita Raimundinho 1994, candidato, porque se eu for de outro jeito, os outros me comem no meio da rua, porque quando só assaltava tava muito bom, mas hoje, além de assaltado, você é espancado, esfaqueado. Aliás, você não tá fazendo nada, os outros estão te dando facada no meio da rua. Então eu não iria mesmo, se não houvesse uma revitalização. Eu tô com o Lula dessa vez. E nem é com o Lula, não. Eu não quero é que taxe, seja lá quem for que for fazer isso. Ô, Júnior, primeiro, eu comparei esse Lobo com a China, porque são duas potências. Segundo, olha a audiência qualificada. Nadim Donato, presidente da FEComércio, está nos... Granadinho. Quando o Lula fala em bugiganga, o Nadim está lembrando aqui, isso é preciso ser lembrado, gente. Mais de 90% das mercadorias vendidas no Brasil são abaixo de R$250. Então são essas bugigangas que estão quebrando aqui. Agora, como bem disse a Silvana, falou, se taxar eu vou continuar comprando. Então, senhor presidente, taxa, porque aí a gente não vai ficar com o sentimento da injustiça com a indústria brasileira. E depois de taxar, botar dinheiro no caixa do governo, se a indústria brasileira quiser, o comércio corre atrás para oferecer as facilidades que as pessoas gostam. Mas vamos taxar. Isso que é o importante, E que a o comércio faça popularidade isso. dele, meu amigo. E ele vai brigar com o tiozinho, com a o Silvana? peixe, com a Silvana. Quer- Aqui, ó. a Silvana Comprei quer conquistar o voto dela. R$140 na É internet. isso aí, aqui. é isso aí. Você comprou? Tá lá em Mas casa, você eu vou consegue trazer numa da loja próxima aqui. vez. Vamos deixar a prótese de lado, deixa eu virar de assunto aqui. Fato é que essa votação está prevista para a semana que vem, né? E aí que a gente vai saber se o Congresso vai taxar ou não, e depois que a gente vai saber se o presidente Lula vai vetar ou não, e aí é um processo um pouco maior. Mas fato é que a discussão está na mesa há algum tempo, né? E é uma discussão interessante que mexe com muita gente no dia a dia. Mas olha só, repasse de ajuda financeira às empresas de ônibus está prestes de completar um ano. Mesmo com mais dinheiro em caixa, parece que as empresas não estão cumprindo as determinações de boa qualidade do serviço. É só conversar com quem usa o sistema, né? A reportagem hoje, no Jornal da Itatiaia, inclusive, mostrou a indignação de passageiros com as más condições do transporte coletivo, Rita, aqui em Belo Horizonte e também na região metropolitana. Não, eu vou usar meu tempo do transporte para voltar no assunto anterior, que eu queria entrar e não, parece que você não me ouviu. Nós não estamos falando aqui, nós estamos falando de isonomia. É o mesmo tratamento que você dá para o produto chinês, você tem que dar para o brasileiro e vice-versa. Então, ao não taxar, nós estamos perdendo o mercado, porque nós somos taxados aqui, isso é um absurdo. Então tem que taxar e quem quiser comprar, que compre. E as plataformas de comércio nacionais são excepcionais também. Então as nossas lojas online também terão mais competitividade com os nossos produtos. É simplesmente dar o mesmo tratamento. Isonomia. Pode passar o... Não, mas... É isso, Pode, Júnior. né? Ô, Júnior, mas é isso que eu estava falando com a Silvana. Eu falei aqui, tudo que eu puder fazer para ajudar a Silvana, eu vou fazer. Mas entre ela e minha filha, eu vou ajudar minha filha. Gente, eu fico tentando explicar. Nós estamos com uma audiência absurda aí, né? No YouTube. As pessoas falam assim, o Eduardo está contra o pobre que está comprando barato. Não! Ô, gente boa, presta atenção. Se você hoje compra esse produto, amanhã você compra esse produto, depois de amanhã você compra esse produto, vai chegar uma hora que vai quebrar a indústria aqui, o comércio aqui, e aí você só terá a alternativa de comprar na China. Aí eles vão dizer assim, não, agora o preço é outro. Porque é assim que funciona a vida, gente. Eu estou tentando dizer isso. Eles estavam vendendo carro elétrico aqui a 400 conto. Você lembra? Carro elétrico, 400 conto. Aí veio uma BYD. Ela é chinesa? Chinesa. Chegou e enfiou uma loja quase em frente a Itatiaia, 229. Jogou o preço lá embaixo. Aí eu sou a favor. Entendeu? Agora, vem um da Suécia, é 400 mil. Vem um da China, 229. Viva a China. Mas vai quebrar a indústria aqui. É só isso que eu estou tentando dizer. Ô, gente, a gente está falando de carro de 200 mil. Ou a gente está... Que aí me assusta, porque a gente está falando de valores tão altos, sabe? Que talvez a gente esteja distante